Eu vou passar para você basicamente as regras do brainstorming original, como ele foi estabelecido, e a partir disso também algumas possibilidades que você pode usar com esta ferramenta, com esta técnica também, que pode ser usada como uma técnica. Eu já quero deixar para você como um bônus aí para refletir que o brainstorming não funciona somente para abrir ideias e abrir as opções para as pessoas, mas também para você estruturar um conhecimento, estruturar uma aula, um curso, mas eu vou te contar mais no final desse vídeo. Fica comigo. Então vamos lá. O que é, por essência, o brainstorming? Ele é uma técnica de geração de ideias que ela é bem usada para que as pessoas ampliem o repertório que elas têm e também consigam trazer inovações, trazer coisas que não estavam ali na superfície. Por isso, ele conta com algumas regras que são muito importantes para que ele alcance a efetividade. Porque, de novo, a ideia é que saiam coisas novas. Se for para manter o status quo, para repetir velhas formas, não há por que fazer um brainstorming e não há também novas respostas e novas saídas, tá bom? Eu vou mostrar para vocês quais são as vantagens e, a partir disso, as regras do brainstorming original. Alguma vantagem que você tem em fazer uma técnica como essa, especialmente em grupo? A ideia é que todos tenham voz. Então, até aquela pessoa mais tímida que não consegue se colocar num brainstorming, ele consegue contribuir com seu repertório. Outra coisa também, vamos imaginar que você está numa equipe. Tem lá o líder e todos os liderados. Qual é a voz que fica mais forte? Quais são as ideias que mais se sobressaem? Claro, geralmente é do líder, né? O brainstorming, se as pessoas fazem, por exemplo, com post-its, vão escrevendo de forma anônima, coloca-se tudo num painel, ninguém sabe que ideia foi de quem. Então, todos têm o mesmo peso, a mesma importância e, por isso, a mesma chance de ter a sua ideia concretizada. Uma outra coisa importante também do brainstorming é porque uma ideia leva a outra. Então não fica só a ideia do líder, por exemplo, ou de um liderado. Quando eu vejo uma ideia nova, na minha cabeça automaticamente eu começo a criar em cima daquela ideia e fica uma cocriação, uma contribuição coletiva. Pois bem, para que isso funcione, existem basicamente 7 regras que precisam ser seguidas e eu vou passar para vocês. A primeira delas é que precisa ter uma conversa por vez. O que isso quer dizer? Se nós estamos tentando encontrar uma saída para um problema, eu não posso trabalhar vários problemas de uma vez só. A gente pega uma via por vez e depois, se precisar resolver outros problemas ou outras variações, a gente varia, mas naquele momento o grupo vai estar focado num assunto só, tudo bem? E outra coisa também aqui é: ninguém fala por cima de ninguém. Todo mundo fala, quando um tá falando, o outro fica quieto, espera terminar até o final. Lembra da escuta ativa? Aqui ele tem que funcionar muito bem, porque senão quem fala mais alto acaba se sobressaindo e não é essa a essência dessa técnica, e ainda mais se for usado como uma ferramenta de cocriação. Se você cria no grupo este contrato, esse combinado de que as pessoas só falam quando a outra termina, você acaba também até educando o grupo para se escutar muito mais. Essa é a regra número 1, então, uma conversa por vez. Regra número 2, quantidade importa. Neste momento do brainstorming, não é hora de você ficar fazendo crítica. Então, quanto mais ideias tiver, melhor. Mesmo as mais absurdas, as mais contraditórias, não tem problema. Se ela foi pronunciada, ela precisa ser registrada e considerada, ser respeitada. Lembrando que você tem que estimular, se você estiver conduzindo uma sessão de brainstorming, você precisa estimular o grupo e, de certa forma, mediar para que ninguém abafe a ideia de ninguém, tá? Então, quanto mais ideias tiver, melhor. E você pode usar sempre aquela perguntinha que a gente já usou aqui no curso algumas vezes. O que mais, gente? E o que mais? E o que mais? Tá? Ele vai estimulando as pessoas a falarem. Terceira regra: construa sobre a ideia dos outros ou as ideias já levantadas. Foi o que eu disse, quando eu vejo uma ideia de alguém, automaticamente eu começo a modelá-la, ou variando ou refinando, e não tem problema nenhum. Agora, se por exemplo eu refinar a ideia de alguém, ou uma pessoa fizer isso no grupo, é uma outra ideia, não é que ele melhorou a ideia anterior, tá? Então a gente tem, ao invés de uma, tem 2 ideias. E aqui vai uma dica de ouro para você quando estiver conduzindo uma sessão de brainstorming.
Para você gerar maior construção sobre as ideias e tornar o grupo ainda mais poderoso nessa criação, a cada X tempo, pode ser 10 minutos, por exemplo, você faz uma pausa, pede para que as pessoas em silêncio olhem todos os post-its com todas as ideias. Não é para comentar, tá? Deixe isso claro para elas, porque senão começa-se a perder a essência deste momento. E aí, depois que elas lerem todos os post-its, as cabeças vão estar fervilhando novamente, voltem para a mesa e aí retoma-se essa sessão de brainstorming. Você vai ver como vai dar um upgrade na qualidade das ideias da sua equipe. Quarto princípio do brainstorming: encoraje as ideias dos outros. Então, não é só o líder ou o facilitador do brainstorming que encoraja as ideias dos outros, mas uns aos outros também. Então, você tem que contratar isso com o grupo logo de início, tá? Quando alguém dá uma ideia, o outro não vai falar, ai, que tolice. Ai, não, gente, imagina só. Não pode ter voz para isso, porque quando isso acontece, as pessoas começam a filtrar as ideias. E lembra que aqui quantidade importa, tá? Deixa todo mundo ter voz. E outra, não é porque a ideia está na parede que ela vai se concretizar, mas ela pode ser o disparador para a solução que vocês estão buscando há muito tempo. Tudo bem? Sexto princípio: mantenha o foco. Olha que quando a gente está em grupo e fazendo brainstorming é fácil a gente dispersar. Então, se você for o facilitador ou líder, procura manter o grupo focado. Gente, a gente está falando sobre isso. As pessoas começam a se empolgar e falar alto. Falam, gente, vamos lá, o foco é esse. Lembra que a gente tem esse problema para resolver, tá bom? Mas o foco nem sempre o pessoal consegue manter, então é bom você, como facilitador, conseguir ir ajudando eles nesse sentido. Último princípio: não faça críticas ou julgamentos. Tem a ver com o que a gente falou sobre deixar os outros falarem até o final. E não deixe que o plano de ação se estabeleça nessa fase, porque as pessoas podem começar a falar assim, tá, mas para que essa ideia aconteça, a gente precisava fazer isso. Não é hora para isso. Agora a gente não tá vendo viabilidade de nada, tá só gerando um volume grande de ideias, tá bom? Você consegue perceber, como um desenvolvedor de pessoas, como isso pode ser útil para o seu coach ou para o seu mentoreado? Por quê? Se você está com ele ali travado, ele tem um problema para resolver ou ele tem uma decisão a tomar, mas não tem muitas opções, você faz uma sessão de brainstorming com ele. Aí faz uma lista. Você pode carregar post-its com você, canetinhas coloridas e dar voz para as pessoas conseguirem trazer à tona suas melhores ideias. Se ela permitir, você estiver numa sessão de mentoria ao invés de coaching, por exemplo, você pode falar, olha, me surgiu essa ideia. Faz sentido para você? E aí, cuidado, porque dependendo do perfil da pessoa, ela pode ver em você uma figura de autoridade, mesmo sendo só um mentor ou um coach ou um desenvolvedor dela. E aí, se você é uma figura de autoridade para ela, ela vai ter a tendência de acatar a sua ideia, mesmo que não seja a melhor. Então a gente tem que baixar a bola mesmo e só servir a pessoa. E se você perceber que ela está acatando ou aceitando a sua sugestão só para te agradar, você já tira. Você fala, ó, me fala a verdade, você está aceitando a sugestão porque faz sentido? E aqui eu estou falando de sugerir só como uma das 478 opções que ela trouxe e não como a saída. Mesmo como mentor, você nunca dá a saída, a direção para a pessoa, porque quem dá a saída assume a responsabilidade e assume as consequências. Você está disposto a isso? A tirar a autonomia da pessoa de aprender com a decisão, as consequências daquilo que ela faz? Não, né? Então, devolva para ela o que é dela. Você estaria realmente só para servi-la, tá bom? Bom, gente, eu vou fazer um exemplo bem rápido aqui sobre como você pode desenvolver esse brainstorming com as pessoas. Então, por exemplo, olha, a gente traz lá como um problema, uma pergunta. Como eu posso acelerar a chegada da próxima etapa na minha carreira? Alguém te fala, olha, eu preciso acelerar o meu próximo momento, seja abrir uma empresa, seja ser promovido, como eu posso acelerar? Aí você pode ir colhendo uma série de ideias com a pessoa. Veja algumas possibilidades aqui, tá? Então, vamos supor que ela disse: posso fazer um curso de especialização, iniciar um mestrado profissional, me expor a novos projetos da empresa, conversar com o gestor e manifestar que eu tenho interesse numa área, abrir meu próprio negócio, relaxar, enfim, tem várias possibilidades aqui. Levanta ideias, quanto mais melhor. Próxima etapa. De todas essas ideias, porque também não adianta você levantar um monte de opções se não fechar, né? Lembra lá do diamante? Você abre opções para quê? Para decidir.
Em seguida, você fala, ok, dessas aqui, qual ou quais fazem mais sentido para você? Dado que você não consegue dar conta de tudo e nem precisa. Qual delas é a mais eficaz? Qual vai trazer resultado? Escolheu? Aí sim, vai para o plano de ação. Bom, quando você pode usar essa ferramenta com alguém que você está desenvolvendo e não no contexto de equipe, enfim. Quando você tem poucas, a pessoa tem poucas ou nenhuma opção, ela se vê realmente no beco sem saída, você para, peraí, que opções existem? Se outra pessoa estivesse no seu lugar, o que ela faria? E vai listando. Quando alguém do grupo está travado com uma ideia fixa, o que é a ideia fixa? A pessoa só vê uma saída. E se ela só vê uma saída, ela está realmente perdida, porque se aquela saída der errado, ela não tem esperança, ela não tem alternativas. Então, se alguém está ali com aquela martelada na cabeça, eu só tenho que fazer isso, é isso que eu preciso fazer, ajuda ela a abrir e fala, entendi, realmente, é só isso que você tem que fazer, só isso que você tem para fazer. Mas se existissem outras possibilidades, quais seriam? E aí você abre junto com ela. Quando você precisa de ideias criativas ou combinar a criatividade de várias ideias, essa ferramenta é ótima para combinar ideias e fazer uma ideia ainda melhor. Quando você está inovando, gerando soluções, ou quando precisa encontrar a melhor opção entre diversas possibilidades. Aí você tendo variedade, você tem qualidade também para poder escolher com base em critérios. Tudo bem? Bom, eu disse para você que você tinha uma possibilidade com essa ferramenta também de criar aulas, criar conteúdo, é isso mesmo. Eu vou compartilhar com vocês a partir da minha experiência, algo que eu faço inclusive para mim, para várias das minhas aulas e para pessoas que eu mentoreio. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que você queira dar uma aula sobre a liderança de Jesus. Ok, o que você vai fazer? Você vai colocar para fora, listar com post-its mesmo, tudo que você sabe sobre a liderança de Jesus. Não importa se era sobre estilo, não importa se era momento, se era contexto, se era perfil, traz tudo o que você sabe à tona. Coloca lá na parede, nos seus post-its, tenha post-its com você, eles são muito aliados para a criatividade. E aí, uma vez que você colocou tudo isso, agora a fase 2 é agrupe tudo isso. Como que você vai agrupar? Verifica quais são as ressonâncias, que temas parecem com quais fazem sentido com outro. E aí você vai criando categorias. Depois de você criar categorias, daqui você já vai ver que vai surgir uma série de insights. Talvez dali você já tenha módulos do seu curso. Por exemplo, eu posso começar pelo bloco 1, pela categoria 1, vou para 3 e volto para 2. Criei o curso já com os tópicos todos definidos, é só você refinar. Ou ainda você pode mudar, você pode recriar em cima dessas categorias que você definiu. Percebe como é muito útil você trazer à tona ideias? E daqui você pode criar mensagens dominicais, sermões, aulas, vai ser muito útil para o seu dia a dia.